Então, senhoras e senhores, para a realização do leilão número 11/2013, referente à sessão pública para a licitação para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional. Através da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, será realizada sessão pública de leilão para selecionar a proposta para a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica mediante outorga de concessão, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional pelo prazo de 30 anos. A sessão pública do leilão poderá ser dividida em até 2 etapas. Na primeira, serão abertos envelopes entregues para o lote AB e será verificado se existe ao menos uma proposta válida. Caso exista, procederei ao descarte dos envelopes entregues para os lotes A e lote B. E não haverá leilão para estes lotes em separado, sendo a sessão pública do leilão encerrada nesta etapa, após a definição da melhor proposta. Não havendo propostas válidas para o lote AB, terá início a segunda etapa. Nesta serão leiloados separadamente os lotes A e lote B. Primeiramente, serão abertos envelopes entregues dos lotes A e B, e será verificado se há propostas válidas para ambos os lotes. Havendo, se procederá à leitura das propostas entregues para o lote A. Depois de ser declarado o vencedor deste lote, será aplicada a mesma dinâmica para o lote B. Não havendo propostas válidas para ambos os lotes A e B, o leilão será encerrado sem vencedores. Serão desclassificadas as propostas que contenham lances superiores ao valor máximo de receita anual permitida. Os participantes do leilão deverão apresentar os seus lances para o lote AB, lote A e lote B, em envelope fechado, conforme descrito no edital, com as informações do lote e nome do proponente em seu lado externo. Será declarada vencedora a proponente que apresentar o lance de menor valor para a receita anual permitida nos envelopes, desde que a diferença entre os 2 melhores lances seja superior ao valor de corte, que é de 5%. Para determinar o valor de corte, multiplicarei o valor da menor proposta dos envelopes por 1,05, obtendo dessa forma o valor de corte. Caso existam lances com valores inferiores ou iguais ao valor de corte, o leilão terá continuidade por lances sucessivos efetuados à viva voz. Para a proponente que tenha apresentado um menor lance no envelope, e aquelas cujas propostas apresentadas nos envelopes tenham sido inferiores ou iguais ao valor de corte. Anteriormente ao início do leilão à viva voz, informarei o valor do menor lance. A partir desse valor de partida, as corretoras que estiverem participando do mesmo deverão apregoar novo preço, inferior a este valor, respeitando o valor de apregoação mínima informado, sempre sobre o valor da melhor proposta ofertada, ou seja, a proposta com o valor de menor receita anual permitida. Caso não sejam efetuados lances à viva voz, será declarada vencedora a proposta com o menor lance para a receita anual permitida, contida nos envelopes. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas em envelope, com o mesmo valor para a receita anual permitida, que correspondam ao menor valor apresentado, e não tiverem sido efetuados lances no leilão à viva voz, realizarei um sorteio entre as proponentes com a melhor proposta para determinar a proponente vencedora do leilão. Obedecendo-se a todas as fases anteriores expostas, a vencedora será imediatamente declarada por mim. A proponente vencedora de cada lote deverá ratificar a sua proposta, mediante a assinatura do termo de ratificação do lance contendo o lance vencedor. Após o encerramento do leilão, será realizada a cerimônia de batida de martelo. Em seguida, será realizada a coletiva de imprensa junto à ANEEL. Portanto, está aberto o leilão. Habilitaram-se para os lotes AB, lote A e lote B, proponente Abengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli. Proponente consórcio IE Belo Monte, representado pela corretora Itaú. E o proponente consórcio BMTE, representado pela corretora Gradual. Solicito a entrega dos envelopes dos lotes AB, lote A e lote B, senhores.
Corretor Itaú. Solicita a entrega dos envelopes dos lotes A, B, lote A e lote B, senhores. Corretora gradual. Corretora Spinelli. Está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei a abrir os envelopes referentes ao lote AB para verificação da existência de ao menos uma proposta válida. Em razão de haver propostas válidas para o lote AB, descartarei os envelopes entregues para os lotes A e lote B, e em seguida darei início ao leilão do lote AB. Iniciarei a leitura dos envelopes entregues para o leilão do lote AB na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela corretora Itaú, representando o consórcio IE Belo Monte. Declara que possui interesse em apresentar a proposta financeira com valor de receita anual permitida de R$ 434.647.038 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Itaú, representando o consórcio IE Belo Monte, valor de receita anual permitida, R$ 434.647.038 ano.
Segundo envelope, envelope entregue pela corretora Gradual, representando o consórcio BMTE. Declara que possui interesse em apresentar proposta financeira com o valor de receita anual permitida de R$ 666.482.180. Repetindo, envelope entregue pela corretora Gradual, representando o consórcio BMTE, valor de receita anual permitida, R$ 666.482.160 ano. Terceiro e último envelope, envelope entregue pela corretora Spinelli, representando o proponente a Bengoa Construção Brasil Limitada. Declara que possui interesse em apresentar proposta financeira com valor de receita anual permitida de R$ 620.423.600 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Spinelli, representando a Bengoa Construções Brasil Limitada. Valor de receita anual permitida, R$ 620.423.600 ano. Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada a ser superior a 5%, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao lote AB, com valor de receita anual permitida igual a R$ 434.647.038 ano, representando um deságio de 38%, tendo como vencedora a proponente consórcio IE Belo Monte, representado pela corretora Itaú. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEEL.
tesoura e estilete é reto, né? Ah, que
Declaro encerrado o leilão 11/2013 para a contratação das concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e a manutenção de instalações de transmissão, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Convido para a cerimônia de batida de martelo os vencedores e a corretora que representou o vencedor. Convido também para a cerimônia de batida de martelo o senhor André Pepitone da Nóbrega, diretor da ANEEL. Convido o senhor José Jurosa Júnior, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Convido também o senhor Reive Barros dos Santos, diretor da ANEEL. Convido o senhor Fernando Coli Munhoz, vice-presidente da Comissão Especial de Licitação. O senhor Moacir Carlos Bertol, secretário adjunto do Ministério de Minas e Energia. E convido também o senhor José Carlos Miranda Farias, diretor da Empresa de Pesquisa Energética. Os representantes, por favor, do consórcio vencedor do leilão. Bom dia a todos, a quem eu ainda não falei, mais uma vez. É muito bom ter casa cheia, muito bom contar com vocês nessa coletiva. O leilão foi rápido e eu vou deixar que os nossos representantes comentem, porque realmente foi emocionante. A gente conta hoje com a presença do diretor da ANEEL, André Pepitone, que foi o diretor relator do edital, os nossos diretores, José Jurosa Júnior e Reive de Barros, o Ivo Sec Nazareno, que é superintendente de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, o Fernando Coli. O Fernando Coli, ele é o vice-presidente da Comissão Especial de Licitação, o Dr. Moacir Bertol, representando o Ministério de Minas e Energia, ele que é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético,
o José Carlos Miranda Farias, representando a empresa de pesquisa energética, e o Dr. José Carvalho, representando a Eletrobras, e o consórcio IE Belo Monte, que foi o vencedor do leilão. Eu vou pedir um favor a vocês, por favor, que não façam perguntas antes da chegada do microfone, que tudo está sendo gravado e isso vai facilitar o trabalho da gente, e que, ao fazer pergunta, vocês, por favor, se identifiquem pelo nome e pelo veículo. Vou pedir que o Dr. André Pepitone inicie com a sua fala e agradeço a presença, mais uma vez, de todos. Bom dia a todos, cumprimento meus colegas aqui na mesa, meus colegas de colegiado no ANEEL, diretor José Jurosa Júnior, diretor Reive Barros, os demais membros da ANEEL presentes na mesa, o superintendente de concessão de transmissão, o Ivo, e o vice-presidente da comissão de licitação, Fernando Colli. Cumprimento o Dr. Moacir Carlos Bertol, subsecretário de Planejamento Energético do Ministério, Dr. Miranda, diretor da EPE, e o Dr. José da Costa, representando aqui o consórcio vencedor do leilão. Bom dia a todos os senhores. Registrar que começamos o ano de 2014 já em plena atividade, é o primeiro leilão de uma série que pretendemos desenvolver no decorrer de 2014, aqui inclusive na Bolsa de Valores. E quero dizer aos senhores que o leilão realizado na manhã de hoje foi um sucesso e representa um sinal de otimismo no momento atual. E cumpriu com seu objetivo, que é permitir que grandes blocos de energia sejam escoados da região norte do país, sobretudo, no caso, no estado do Pará, para o centro de consumo. E, nesse lance, vamos chegar até a divisa do estado de Minas Gerais, com São Paulo. Nós tivemos 3 participantes, 3 consórcios participantes, o deságio maior de 38%, tivemos um deságio de 11,49% e outro de 4,93%, isso conferiu o resultado com uma RAP de R$ 434.647.038 para o consórcio formado pela empresa chinesa State Grid, pela Eletronorte e por Furnas. Então, isso foi um grande resultado, primeiro porque vamos ter a obra. Nós temos a obra, temos o compromisso de construção em 46 meses, então a sociedade brasileira, o consumidor de energia, vai contar com um bloco importante, e digo, de energia limpa e renovável do norte do país para o principal centro de consumo, e com um preço, como sempre, a agência reguladora atuando com sua expertise na regulação econômica, buscando a modicidade tarifária. E a modicidade tarifária, entenda-se, remuneração justa para os investidores e um preço adequado para permitir a segurança e a qualidade do serviço para os consumidores. E, mais uma vez, só me cabe aqui ressaltar o êxito do leilão que tivemos, pois esses objetivos foram alcançados. Bom, questiono na mesa se alguém gostaria de falar, ou nós já de imediato passaria a palavra aí para a imprensa. Podemos conduzir, então, Jorge, já. Bom dia, Ana Flávia, da Reuters. Gostaria de perguntar, principalmente aos vencedores, Eletrobras, como vocês conseguiram chegar a esse deságio, principalmente considerando que os outros deságios tinham uma diferença muito grande. E, aproveitando também nessa mesma pergunta, queria saber se vocês fecharam financiamento com alguma entidade chinesa também e já fecharam pré-contratos para os equipamentos. Obrigada. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, cumprimento aqui os membros da mesa, os diretores da ANEEL, Pepitone, Jurosa, Reive, o representante do Ministério Bertoli, o Miranda e todos os demais aqui presentes, participantes da mesa. Queria dizer que a primeira que eu queria enfatizar, a nossa parceria com a State Grid. É uma parceria de sucesso, que ela já tinha até começado numa obra pequena, numa linha de transmissão que ligava uma subestação que já era operada pela State Grid, numa outra que era operada por Furnas, e a linha de transmissão correspondente. Então, foi o primeiro, a primeira experiência que nós tivemos. Como todos devem saber, a State Grid é hoje
em ativos a maior empresa de energia elétrica do mundo, tem uma experiência muito grande já em sistemas de extra alta tensão e corrente contínua em 800 kV, na China e em alguns outros países do mundo, e juntando com a grande experiência do sistema Eletrobras. Nós todos sabemos a experiência que Furnas tem, já aí de alguns anos, né, algumas décadas, na operação com muito sucesso do sistema de transmissão de corrente contínua de Itaipu. E agora, recentemente, a nossa grande experiência, o celular troca nas horas mais impróprias, né? A nossa grande experiência também no complexo do Madeira. Realmente uma experiência muito grande na realização daquela obra. O primeiro bipolo já está concluído e estamos agora fazendo o segundo. E, dessa vez, quer dizer, tivemos também a experiência de sair de Belo Monte, com grande conhecimento que nós temos aí do pessoal nosso da Eletronorte, até o estado natal do Josias, né, que é o presidente da Eletronorte, e chegando em Minas Gerais, com divisa com São Paulo, Minas, que vamos dizer, um dos estados aí que Furnas tem o seu foco, e o estado natal do presidente Flávio de Cá. Então, isso tudo mostra, sim, um sucesso dessa nossa parceria. Linhas de 800 kV no mundo, nós temos hoje, que eu acho que é em operação, só na China. Laboratórios de 800 kV, nós temos na China, e podemos, com muito orgulho, anunciar que, brevemente, teremos também todas as condições de fazer esse teste de equipamento no CEPEL. Quer dizer, uma coisa que muito orgulha o Brasil, de termos, então, essa fronteira da tecnologia. Mas um ponto que é muito importante também é que todos os equipamentos que vão ser usados, que já são fabricados no Brasil, nós vamos comprar da indústria brasileira. E aqueles que ainda não são, vão ter mais de 60% de grau de nacionalização. Então, esse também é um ponto assim importantíssimo. Por que nós conseguimos esse sucesso? Exatamente por unirmos a experiência dessas três grandes empresas. A tecnologia que tem de construção, a tecnologia que tem de operação, a tecnologia que tem de financiamento, de desenvolver projetos, custos de operação e manutenção, enfim, uma série de pontos que fizeram com que fosse possível a gente ganhar esse leilão com esse deságio. O que, aliás, é muito bom para o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, então, ele tem a sua tarifa, aí, vamos dizer, mais módica a partir dessa nossa participação. Então, eu diria que nós estamos satisfeitos com o nosso retorno, eu acredito que a State Grid esteja, mas, acima de tudo, está satisfeito e de parabéns, além dos promotores aqui representados, o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, a EP, mas, principalmente, o consumidor e a sociedade brasileira. Bom, o financiamento vai ser grande parte com o BNDES, alguma coisa com a FGTS, alguns aspectos de lançamento de debêntures e alguma coisa chinesa. Olha, eu diria que a maior parte vai ser o financiamento com o BNDES. Ainda, vamos dizer, estamos acabando de fazer essa estruturação completa, né? Mas o BNDES entre 50% e 55%. Oi, boa tarde, bom dia ainda. Ana Rita, da agência CMA. Eu queria perguntar também ainda para o consórcio de Belo Monte sobre a questão da divisão dos investimentos. Se você já tem mais ou menos... Se vai ser, enfim, relativo à participação no consórcio, se tem alguma divisão temporal, se a State Grid deve entrar com a primeira parcela, deve começar a entrar com os investimentos iniciais, já que a Eletrobras está no momento de reestruturação financeira. Se tem alguma discussão nesse sentido de divisão dos investimentos. Obrigada. Bom, na participação, a State Grid tem 51%, Furnas 24,5%, a Eletronorte 24,5%.
mas existe um acordo de acionista, sabe, falam que todas as decisões elas têm que ser tomadas por consenso. Então, vamos dizer, o sistema Eletrobras, através da Eletronorte e Furnas, tem essa voz de comando. O capital, então, vai ser aportado, vamos dizer, à medida da necessidade, na proporção das participações das empresas. Eu queria saber se vocês... qual é o veículo chinês, né, que banco chinês deve financiar, se você, só para a gente não ficar supondo e supor errado? Não, a própria State Grid. A própria State Grid, não é nenhum banco chinês. Eu diria que é uma parcela aí, vamos dizer, em torno aí de uns 10%, mais ou menos. 10% de capital chinês, tá. E eu queria saber se vocês com quais empresas vocês já fecharam, que vão participar, quem vai construir, a construtora, quem vai ser o fornecedor do equipamento, se você pode me abrir mais detalhes sobre isso. Na linha de transmissão, nós temos, foram divididos em alguns lotes, são, vamos dizer, fornecedores aí tradicionais, e da subestação, que as conversoras, vai ser com a Siemens. Que deu o menor preço, um alto índice de nacionalização, né, e tem também uma tecnologia reconhecida a nível mundial. Tá certo. E eles se comprometeram a produzir no Brasil, é isso? Uma parte dos equipamentos, é isso? Um grau de nacionalização de cerca de 60%. Agora, da linha de transmissão e os outros componentes, é 100% nacional. 100%. E eu queria só saber, esse contrato com a Siemens é de quanto, você pode revelar, de quanto vai ser? Se falava em algo em torno de 1 bi, esse contrato? É mais ou menos o dobro. 2 bilhões de reais. Então, eu não peguei o som. 2 bilhões de reais? Em torno, ela perguntou se era 1 bilhão, eu falei, em torno do dobro. 2 bi. Tá. É 1 bilhão de dólares, né? É isso. Não, em real, né? Em real, são 2 bilhões de reais, é isso, o contrato. E a construtora não está você não pode falar. A construtora, Flávio TC, não sei se você podia hoje. São várias? Ah, tá bom. São 8 lotes. Não é uma só. São 8 lotes e houve um leilão. Sei. E várias construtoras participaram, o menor preço de cada uma ganhou. Ah, tá legal. E eu só posso fazer mais uma pergunta. Sobre conflitos fundiários, vocês esperam que essa linha, porque ela tem 2.000 quilômetros, isso vai passar por fazendas, eu imagino, por alguma área de preservação ambiental. Eu queria saber, se, do ponto de vista ambiental e fundiário, se vocês estão prevendo algum problema, um conflito. Olha, isso é a única certeza que a gente tem, né, que numa linha desse porte, né, de 2.100 quilômetros praticamente, mas esse é um grande diferencial que nós temos, tá certo? O sistema Eletrobras é o conhecimento de diversos projetos que foram feitos. E, mais ainda, da área que vai sair. Quer dizer, ali é o dia a dia da Eletronorte na área do norte e o dia a dia de Furnas, né, na área do sudeste. E até mesmo os estados natais dos nossos presidentes, como eu já tinha comentado aqui, né? Se me permite, eu gostaria de complementar, é que os estudos feitos foram de tal forma que o corredor da linha ele vai na área que tem menores problemas de impactos, não tem, evita áreas indígenas, evita unidade de conservação, evita zonas urbanas. Então, é algo que foi feito no sentido de que se tivesse o menor impacto e menores conflitos. Mas, como disse o presidente, claro, sempre vai ter negociações com os proprietários para a passagem da linha. Isso é natural em qualquer linha, desde sempre. Bom dia, André Magnal Bosco, da Agência Estado. Só para deixar mais claro, no último leilão, no final do ano passado, a Taesa estava aqui, ela apresentou uma projeção de valor de investimento
Existe uma estimativa de mercado? Vocês têm uma visão mais clara de qual seria o valor do projeto total? Olha, o ANEEL soltou vamos dizer, o edital, né, com um valor em torno de 5 bilhões de reais, tá certo? E Mas é com esse valor que vocês trabalham ou vocês acreditam que o valor seria um pouco mais baixo? nós negociamos aí na construção e esse foi um dos diferenciais que nós tivemos, tá certo? E naturalmente que até a confidencialidade dos contratos, né, não me permite eu abrir com clareza todos Mas os dá para dar dados. alguma ordem de grandeza? No último leilão, a Taísa, que participou do projeto de estudo, ela falou em 4 bilhões e meio. Dá para falar alguma coisa, mesmo que em ordem de grandeza, mas esse valor de 500, ele conseguiria chegar num patamar já mais próximo de 4,5? Desculpa, o valor de 5? Eu diria pelo menos que você não está muito longe, não, vamos dizer assim. Mas muito longe para cima ou para baixo? Para baixo, é claro. Para baixo. Mas não está muito longe, não. Não, eu posso dizer então que está mais próximo. Eu posso dizer então que está mais próximo dos 4,5 do que dos 5, é isso? E ao longo de quanto tempo vai ser esse investimento e quanto que vai ser logo de início, nos 2 primeiros anos? Agora nós vamos atuar muito nas licenças ambientais, tá certo? E a obra está prevista para mais ou menos, são 4 anos, 44 meses, né? 46 meses, quer dizer, praticamente 4 anos, né? E a gente espera até entrar com ela em operação um pouquinho antes. José, Wagner, do Jornal da Energia. Quanto à taxa de retorno que vocês estão trabalhando nesse investimento aí, está na casa dos 2 dígitos, mais, menos, como é que está isso aí? Olha, esse é um fator assim que eu diria que é um pouco reservado, né, na empresa, mas hoje, nas condições do Brasil, vamos dizer, hoje uma economia muito mais estruturada, né, as condições financeiras, as garantias, fazem com que dificilmente se trabalhe hoje com 2 dígitos, tá certo? Você pode ver a própria o VAC que a ANEEL aceita, ou determina, ou define, né, em termos reais, né, normalmente são um valor de 1 dígito só. Sou o Darlan, do G1. Queria aproveitar a oportunidade, no momento que o país teve um problema de desligamento de energia, apagar problemas em linhas de transmissão. Então, essa é uma tecnologia nova. Queria saber o que nós teremos de novidade, de avanço tecnológico e maior segurança, até mesmo que está se prevendo para a chance de um desligamento seja muito menor com essa linha do que a gente tem hoje. Você vê, se a gente pegar a performance, né, por exemplo, da linha de transmissão que nós temos maior experiência, né, mais de 30 anos, né, Flávio? A linha de Itaipu, a performance dela, quando tem alguns indicadores internacionais, que é o índice de defeito por quilômetro, né, é tão pouco que fala até por 100 quilômetros, às vezes por 1.000 quilômetros, a performance dessa linha de Itaipu é muito boa, exatamente pelos estudos que já foram feitos, por a proteção que existe, o NBI, quer dizer, o nível básico de impulso, né, especialmente sobre tensões. Então, a gente acredita a disponibilidade das máquinas, que nós negociamos com a Siemens, é melhor do que a exigida pela ANEEL. E temos certeza também que a performance dessa linha de transmissão vai ser ainda superior à excelente performance que nós temos na operação da linha de Itaipu, né, que é operada com esse sucesso todo por Furnas. E, ao longo do tempo, isso aí foi dando uma tecnologia de operação e manutenção para Furnas muito grande, e agora na construção, novamente, por Furnas, Eletronorte, Chesf, Eletrosul, naquele outro bipolo do Rio Madeira. Mas, mais do que isso, é o nosso centro de pesquisa. E que, como eu disse para vocês, hoje ele passa já agora, esse ano, a ter condições de testar. Hoje ele testa equipamentos em corrente alternada até 750 kV, corrente contínua até 600. Agora ele vai ter condições de testar equipamentos até 1.100 kV e de corrente contínua de 800 kV, mais ou menos 800 kV. No Hemisfério Sul, na América Latina, é o único laboratório que vai ter essa condição. E fora disso, talvez só na China, pelo que eu conheço,
que tem essa condição de fazer testes desses equipamentos. Bom, isso não é só testar o equipamento, é desenvolver tecnologia. Desenvolver tecnologias que muitas que foram desenvolvidas lá pelo CEPEL, junto com o nosso pessoal, virou norma internacional. Então, isso põe o Brasil numa posição de vanguarda, como eu disse aqui, na fronteira do conhecimento tecnológico da energia elétrica no mundo. Isso é muito importante para nós todos, né? Aproveito aqui e cumprimento o trabalho do Ministério, da ANEEL e da EP, né, que são os responsáveis aí pela condução da política, pelo planejamento e pela regulação do setor elétrico brasileiro. Só para esclarecer, então será a mais moderna que o país terá, e em termos de extensão é a segunda maior, a primeira maior. Eu queria contextualizar essa linha em termos de tecnologia e relevância. É uma das maiores, né, porque ela vai ter aí em torno de 2.050 quilômetros, né? 2.092 quilômetros. É um pouco menor do que do Madeira, da 2.300, né? É um pouco menor do de Madeira, mas uma capacidade de transporte maior. Em torno aí de quase 7.500 a 8.000 MVA de capacidade de transporte do Amazonas para cá. Quer dizer, então, é importantíssimo para o setor elétrico brasileiro, como já foi dito, né? Trazendo energia do Amazonas, a energia que foi aqui ressaltada pelo André, é uma energia limpa, a fonte hidrelétrica nossa, nessa dádiva que Deus nos deu, trazendo para o centro de consumo, que é o Sudeste, com grande confiabilidade, né? Zé da Costa, só para caracterizar a linha, já que foi perguntado, para vocês terem ideia, essa linha, então, ela sai do Xingu e vai até o município vai até a subestação de Estreito. Então, a subestação de Xingu, que está no estado do Pará, ela fica no município de Anapu. Então, ela sai do município de Anapu, no Pará, até a subestação de Estreito, em Minas Gerais, que fica no município de Ibiraci. São 2.092 quilômetros. E, em seu transcurso, essa linha passa, ao todo, por 78 municípios, em 4 estados da federação, no estado do Pará, no estado de Tocantins, no estado de Goiás e no estado de Minas Gerais. E para os senhores terem a magnitude do empreendimento que foi licitado na manhã de hoje aqui na Bolsa, nós estamos trazer aqui os números, tratando de 25.000 quilômetros de cabo. Para vocês terem ideia do que é isso, o perímetro do globo terrestre na linha do Equador representa 40.000 quilômetros. Então, nós estamos um pouco mais que o perímetro do globo da Terra na linha do Equador. Sobre a faixa de servidão da linha, que é de 86 metros, isso vai proporcionar uma área de 18.000 hectares de servidão. A linha, em sua plenitude, ela terá 4.500 torres, e nós estamos falando aqui de 64.000 toneladas de aço. 64.000 toneladas de aço representa 3 vezes mais a quantidade de aço que foi empregada na construção do Estádio Nacional de Brasília para a Copa, agora em junho. Nós temos 70.000 toneladas de aço e alumínio para os cabos condutores e, ao longo da linha, também 28 transformadores conversores. Então, é um empreendimento assim, de grande magnitude. Os números impressionam e irá proporcionar uma estimativa melhor que temos, 15.000 postos de emprego no país. Então, seriam esses os números, a pujança dessa linha de transmissão que vai ligar a subestação de Xingu à subestação de Estreito, em Minas Gerais. É o Wagner de novo. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar das próximas licitações. Se o Ivo pudesse falar aí quais, o doutor André, quando acontecem as próximas licitações de transmissão, se tem já previsão aí para o segundo bipolo de Belo Monte, né? E também para a EPE também, se temos Tapajós sendo licitado esse ano aí, se puder falar também. Certo. Nós temos, sim, esse ano de 2014, ele vai ser um ano bem intenso em leilões. Então, nós temos já uma programação dos futuros leilões que diz respeito à transmissão. Nós já temos um leilão marcado, que é o primeiro leilão 1/2014, que está previsto para 9 de maio, ser realizado aqui na Bolsa. É um leilão que vai contemplar
13 lotes. Hoje nós tivemos um investimento de 5,1 bilhões de reais. Esse leilão de 9 de maio, o investimento hoje estimado é de 4,5 bilhões de reais. Então, nós já estamos vendo aí no primeiro semestre praticamente 10 bilhões de reais de investimento só em linha de transmissão. Nós temos ainda, nesse leilão que vai ocorrer dia 9 de maio, praticamente nós vamos licitar 2.500 quilômetros de linha de transmissão e uma capacidade de transformação de 9.000 MVA. Temos um segundo leilão também de transmissão previsto, ainda no primeiro semestre, com a sessão, não está marcado, mas aproximadamente no mês de julho. E hoje as melhores informações que temos, nesse leilão de julho, teremos aí investimentos de mais 1 bilhão de reais, praticamente, provavelmente, 5 lotes de transmissão. E para o segundo semestre, ainda estão estimados mais 2 leilões. E entre esses 2 leilões, um deles é a questão do segundo bipolo de Belo Monte. Esse segundo bipolo, esse primeiro nós estamos indo para Minas Gerais, divisa Minas-São Paulo. Esse segundo nós estaríamos indo em direção ao Rio de Janeiro, ao município de Nova Iguaçu. Eu vou pedir para o Moacir detalhar um pouco mais as questões no que diz respeito ao segundo bipolo de Belo Monte, que deve estar sendo licitado no segundo semestre. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o diretor André Pepino, da ANEEL, pela excelente realização desse leilão, organização total, e cumprimento também os demais diretores da ANEEL. Cumprimento o doutor Miranda, diretor da EPG, a empresa que fez os estudos para o planejamento desse empreendimento, dessa linha de transmissão. Quero cumprimentar o diretor-presidente da ODE, José da Costa, da Eletrobras. Quero cumprimentar o presidente de Furnas, Flávio de Cá, presidente da Eletronorte, Josias, parabenizá-los pelo excelente resultado e que alcançaram nesse leilão, e já explicado aí todas as vantagens dessa linha, a importância dessa linha para o setor elétrico brasileiro. O segundo bipolo, a EP já providenciou os estudos, sinalizando a necessidade também para o início de 2019. O Ministério está finalizando essas análises e interagindo junto com a EP, e por esses dias aí a gente vai ter uma decisão se efetivamente vai fazer esse leilão no final do ano para poder entrar no início de 19, ou se vai postergar um pouco a necessidade da entrada desse segundo leilão. Está se fazendo uma análise eletroenergética da necessidade desse leilão. Mas o sucesso desse leilão aqui já é importante, a sinalização para o segundo leilão. E como o André já falou sobre os leilões de transmissão, também para a energia estão previstos vários leilões esse ano. Já temos definido Três Irmãos, 28 de março, também o primeiro leilão A-3, no dia 6 de junho. Os demais leilões vão ter mais um A-3, também está funcionando. Alô, agora melhorou. Vai ter outro leilão A-3, provavelmente no primeiro semestre, e 2 A-5 no segundo semestre, no primeiro e no segundo semestre. Então, espera-se que, durante esse ano, tenha 7 leilões de energia. A-1, Três Irmãos, Reserva, 2 A-3 e 2 A-5. Essa é a previsão. A programação detalhada ainda vai ser mais para frente, que vão serem definidas. Detalhado, já definido, A-3 e Três Irmãos, como eu falei. Bom dia, meu nome é Leonardo, da TVNBR e da Voz do Brasil. A gente está comemorando hoje aqui a vitória, enfim, desse consórcio, que é de uma usina hidrelétrica, né? Eu queria saber do Ministério quais são os estudos para essa questão de diversificar um pouco a matriz energética do Brasil, né? Estuda-se em investir mais na questão, por exemplo, de energia eólica e outras fontes também. Queria que vocês detalhassem um pouco. De repente, o Miranda poderia falar também, por favor, nesse sentido. Olha, a matriz energética brasileira é bem diversificada. A predominância de fontes renováveis. A energia
que está crescendo, mais cresce no Brasil, é a eólica proporcionalmente à entrada de eólica. Então, tem uma previsão em todos esses leilões, a continuidade da entrada de energia eólica, prioritariamente a fronte hidroelétrica, os derivados da cana, do bagaço, essas correspondem mais ou menos 63% da perspectiva de entrada de energia durante o horizonte do plano decenal. Então, o incentivo para a eólica, fontes renováveis, sempre tem, e é o que está crescendo na matriz brasileira mesmo, dentro da segurança energética e da demanda, da necessidade de fornecimento de energia, que é algo em torno de 6 a 7 mil megawatts por ano, até o horizonte de 2022, que o PDE demonstrou isso aí. Complementando e enriquecendo sua resposta, Moacir, é importante até o que o presidente José Costa colocou. Esta é uma linha de ampliação da interligação norte, nordeste e sul, sudeste. É uma linha que está associada a também transportar essa geração eólica do Nordeste, a geração a gás natural lá do Maranhão, onde está sendo implantado 1.000 megawatts, e as outras hidrelétricas que estão sendo implantadas na região norte. Então, é uma linha de interligação, é uma linha que trará energia disso que a gente tem obtido nos últimos leilões de energia, que é a diversificação da fonte. O Nordeste tem agora, nos 2 leilões que aconteceram o ano passado, nós contratamos biomassa de cavaco de madeira no Nordeste também, 2 usinas de 300 megawatts. A eólica, como o Moacir colocou, é a que tem maior quantidade sendo contratada. Também o gás natural, que tem implantação, usinas no Maranhão, e as hidrelétricas que estão sendo implantadas no Norte. Então, é uma linha que, assim como a expansão, o segundo bipolo, e toda a expansão de 500 kV que está sendo feita naquela região que entra em operação em 16, 17, que são as linhas Miracemas de Boés, Barreiras 2 de Boés, São João do Piauí, constitui uma armalha, uma rede de transmissão que reforça a interligação norte e nordeste, e transmite para a região norte, nordeste, sul, sudeste, e transmite para a região sudeste todas as gerações das diversas fontes, da diversificação de fontes que a gente tem obtido nos últimos anos e que está previsto também no planejamento daqui para frente. Eu queria fazer uma pergunta, não sei, sobre o investimento chinês no Brasil. Eu não tenho ninguém da State Grid, mas se você pudesse falar pela State Grid, qual é a participação deles no Brasil? Esse é um investimento muito grande, né? Eu acho que é um marco de avanço, né, da State Grid no Brasil. E o que isso representa? E qual vai ser a participação de mercado que eles vão ter daqui para frente? Eu não tenho assim com toda precisão, mas eu acho que a State Grid hoje, das empresas de transmissão, quer dizer, as empresas que operam 230 kV e acima, né, nessa malha do Brasil, que tem aí em torno dos, sei lá, uns 120 mil quilômetros, a Eletrobras detém mais ou menos uns 55% desse total. A State Grid hoje, a impressão que eu tenho que já é entre a 4ª e a 5ª empresa em termos de extensão de linhas de transmissão no Brasil. E, naturalmente, com essa linha agora, ela pode até passar por uma posição melhor. Eu estou falando aí contando a Eletrobras como se o sistema Eletrobras como se fosse uma empresa só. Então, agora pode ser que ela, até no ranking, ela melhore a posição, tá certo? É um player importante. Não, segunda não. Eu tenho a impressão que é porque tem a Taesa, CEMIG, né? Eu tenho a impressão que ela fica no 4º agora, possivelmente, mas eu não tenho, assim, certeza, talvez aqui algum companheiro da mesa possa comentar. Mas ela passa já a ter alguma participação importante no sistema de transmissão brasileiro. Mas, disparadamente, o sistema Eletrobras, vamos dizer, detém 55%. Mas, mais do que isso, os troncos principais, quer dizer, eu até costumo falar com o Flávio aí, a rede básica da rede básica pertence à Eletrobras, às suas empresas, né?
Só uma complementação. A State Grid hoje ela tem várias linhas, não que ela construiu, né? Ela adquiriu linhas prontas, ela adquiriu em grande parte dos espanhóis, né? Que é a Plena. Então ela tem mais de 2.000, tem quase 3.000 quilômetros hoje de linha sob sua responsabilidade, tá? Antônio Carlos, da revista Brasil Energia. Em relação à questão da tecnologia, eu só tenho uma dúvida. Enfim, lógico, os avanços da Eletrobras são reconhecidos internacionalmente, mas nós tivemos uma questão em relação à linha do Madeira, que houve uma incompatibilidade entre a linha e as usinas, né? Isso corre o risco de acontecer novamente em Belo Monte? E como é que está essa situação no Madeira? Isso já foi resolvido? Me parece que havia a necessidade da importação de um equipamento para que houvesse essa compatibilidade. Então, gostaria de ter uma informação a respeito disso e também em relação à concatenação dos cronogramas entre Belo Monte e da linha, já que a intenção de antecipar, inclusive, a linha, né? Permita-me responder. Não houve incompatibilidade no processo da linha do Madeira. O equipamento que foi objeto de notícias, ele estava previsto no edital, ele entrou na data, foi tudo estabelecido no edital, e as datas em que aconteceram, é claro, houve atrasos, pequenos atrasos, mas a data terminou sendo compatível com o desenvolvimento da obra das usinas e da obra da linha de transmissão e das conversoras. Então, o Ministério já esclareceu isso, pode-se consultar o edital, no edital consta aquele equipamento, então, não houve, de fato, essa questão que foi noticiada e foi esclarecida pelo Ministério. Quanto à questão da complexidade maior de gestão do processo de implantação das linhas do Madeira, nesse caso, mesmo que tivesse saído os lotes B e C, e não lote A e B e não lote AB, como saiu, primeiro já tinha, quando a gente faz uma experiência, a gente aprende com essa experiência, e evidentemente que questões que aconteceram lá na linha no Madeira não ocorreria aqui. E agora muito menos, porque é um único empreendedor. Lá nós tínhamos vários empreendedores que precisavam de uma coordenação. Aqui é um único empreendedor, então não há esse risco de acontecerem erros novos, vamos dizer assim, porque as questões antigas não deveriam se repetir. Foi tomado todas as providências pela ANEEL, pela EPE, pelo Ministério, para que as questões, os problemas que ocorreram devido a ter vários empreendedores não se repetissem, pelo menos os mesmos, né? Mas agora, com um empreendedor só, fazendo as duas conversoras e a linha, minimiza-se praticamente esse problema, não deve existir. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta, ia propor uma última. Ana Flávia, por favor. Possível antecipação da linha seria de quanto? Dá para ter uma noção? O que isso significaria? Quando ela entraria? Seria pouco tempo, pode ser uns 3 meses, mais ou menos. Só fazer um complemento, essa linha ela foi planejada para permitir o escoamento a partir da 12ª unidade geradora de Belo Monte. Então, a usina de Belo Monte, ela tem dois blocos de casa de força. Nós temos o bloco Belo Monte com 18 casas de força, totalizando, 18 máquinas, 18 turbinas Francis de eixo vertical, e nós temos o eixo Pimental. No sítio de Belo Monte, cada uma dessas turbinas tem 611 megawatts de potência, cada turbina, o que leva a casa de força a ter 11.000 megawatts. E temos um eixo pequenininho, o sítio Pimental, que são 6 turbinas Kaplan, cada uma com 38,85, o que totaliza a casa de força de Pimental com 233 megawatts. Então, essa linha ela se torna importante a partir da 12ª máquina de Belo Monte. E isso está previsto para acontecer a partir de 30 de janeiro de 2018. Então, em nome da ANEEL, gostaria de agradecer a todos os porta-vozes,
as perguntas de vocês e desejar uma boa tarde. Parabéns, sucesso aí. São 4 de mim, legal. Parabéns. 7 abraços. Falou,